Não é novidade para ninguém. Se está muito frio, a água congela. Se está muito quente, ela evapora. A gente está acostumado com isso, mas para pensar. Você vai esfriando a temperatura, vai reduzindo a temperatura, até que chega uma hora, acontece uma mágica e ela vira gelo. A 1 grau acima de zero, você tem água. Fria, mas é água. Passou de zero, gelo. Não é nada gradual. Não é que você vai esfriando água e aos poucos ela vai ficando mais parecida com gelo, não. Você esfria e água fria é água. Água é água, gelo é gelo, mas tem alguma hora que tem uma transição assim, abrupta. Em ciências, a gente chama essas mudanças abruptas de transições de fase. Gelo vira água e água vira vapor. E isso era um desafio para os cientistas do século passado. Como que uma mudança gradual na temperatura causa assim algo tão súbito, como água virando um sólido bonitinho? E como que a gente faz para entender isso? Bom, é tipo um cabo de guerra. No episódio passado, a gente discutiu o modelo de Ising, que consiste em um monte de setas tentando se alinhar. Lá você tem duas forças competindo. Por um lado, você tem as setas tentando se alinhar, tentando minimizar o desconforto de discordarem. Por outro lado, cada seta tem a sua direção, e você pode admitir um certo nível de desconforto. Dependendo desse nível, elas podem acabar mais alinhadinhas, ou cada uma apontando na sua direção. Com água é a mesma coisa. Você tem duas forças mexendo com as moléculas de água. Uma tentando fazer elas andarem juntinhas, e outra a tendência delas de se moverem independentemente. Não é literalmente um par de forças, mas é como você querendo fazer bagunça e a sua mãe mandando arrumar o quarto. São duas forças da natureza. Enfim, quando você aumenta a temperatura, você está dando energia para as moléculas de água. Se você dá energia suficiente, elas escapam. Por outro lado, se elas não tiverem energia suficiente, elas nem saem do lugar. Agora, quer ver uma transição de fase que não tem nada a ver com água? Sabe aquele jogo de ligar pontinhos e formar quadradinhos? Você tem um papel, uma caneta, um monte de pontos e cada jogador tem que ligar 2 pontos. Quem fechar uma caixinha faz um ponto e joga mais uma vez. Claro que no começo ninguém deixa o outro fechar caixa nenhuma, mas sempre tem um momento que já não tem como escapar. Você já desenhou um monte de linhas, já está tudo conectado, e aí os jogadores começam a fechar caixinhas e fazer um monte de ponto. Uma coisa interessante sobre esse jogo é que os jogadores continuam fazendo a mesma coisa o jogo inteiro, ligando pontinhos. Mas chega uma hora que tem tanto pontinho ligado que a dinâmica do jogo muda. E o único jeito de continuar jogando é fechando os quadradinhos. Vamos olhar de novo para esse tabuleiro, mas sem se preocupar com o placar? Você tem um monte de pontos, e daí começa a desenhar linhas, ligando eles 2 a 2. E no começo você vai ter várias linhas isoladas. Mas depois, aos poucos, começam a surgir grupinhos aqui e ali, até que chega uma hora que surge uma rede gigante, um grupo enorme que está conectado. Acaba virando um cabo de guerra também. Cada vez que você desenha uma linha, você pode formar mais um componente pequeno, ou aumentar um dos que já existe. Ou cria mais um, ou aumenta um pouco. E chega uma hora que já não sobra pontinho para criar componente novo, e só nos resta conectar os que já existem. E quanto maior o componente, maior a chance de alguém se conectar a ele. E daí já era. Ele cresce desembestado mesmo e vira o componente gigante. É a mesma coisa que acontece no jogo. Chega uma hora que já não tem ponto para ligar e você tem que conectar um monte de quadradinho. Então vamos olhar para o que essas duas histórias têm em comum. Em uma, você está gradualmente aumentando a temperatura da água, ou gradualmente diminuindo. Na outra, você está gradualmente desenhando mais linhas, conectando mais pontinhos. Nas duas, é uma coisa gradual que de repente leva a uma coisa enorme. De repente, você tem um componente gigante super conectado. De repente, você tem gelo. E bom, mais temperatura, mais energia. Imagina você distribuindo pacotinhos de energia para as moléculas de água. Uma hora elas vão ter tanta energia que vão começar a escapar. Começar a escapar daquela força que as mantinha juntas antes. É a mesma coisa que acontece no jogo. Chega uma hora que não tem jeito, você tem que conectar os que já existem, você tem que fechar um quadradinho. E daí se forma um componente gigante. E a transição de fase é exatamente esse momento em que quem estava ganhando no cabo de guerra começa a perder. De líquido para gasoso, as moléculas de água têm tanta energia para se mover que elas escapam da força que as mantém juntas.
e a desordem ganha da ordem. Por outro lado, de líquido para sólido, elas têm tão pouca energia para se mover que a ordem ganha da desordem. E elas acabam ficando arrumadinhas mesmo, com sólido. Tadá! E é assim que a gente entende como que uma mudança gradual, como esquentar a água, pode levar a uma mudança tão drástica como água virar vapor. E então, próxima vez que você estiver fervendo água, a água vai ferver igual, você só vai ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Enfim, este foi mais um episódio de Top Models. Muito obrigado e a gente se vê.